Título 3 das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos. Capítulo 1 Disposições preliminares. Artigo 9. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental, e com a implantação do programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Parágrafo 2º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de resíduos sólidos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta lei. Artigo 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos consoante o estabelecido nesta lei. Artigo 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei, em seu regulamento incumbem aos Estados. Inciso 1. Promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, e nos termos da Lei Complementar Estadual, prevista no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Inciso 2. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. Parágrafo único. A atuação do Estado, na forma do caput, deve apoiar e priorizar as iniciativas do município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre os dois ou mais municípios. Artigo 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, articulado com o CINISA e CINIMA. Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do CINIR todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Artigo 13. Para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Inciso 1. Quanto à origem. Alínea A. Resíduos domiciliares, os originários de atividades domésticas em residências urbanas. B. Resíduos de limpeza urbana, os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Alínea C. Resíduos sólidos urbanos, os englobados nas alíneas A e B. Alínea D. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea B, E, G, H e J. Alínea E. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, os geradores nessas atividades, excetuados os referidos na alínea C. Alínea F. Resíduos industriais, os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Alínea G. Resíduos de serviços de saúde, os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do CSNVS. Alínea H. Resíduos da construção civil, os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos
para obras civis. A linha I. Resíduos agro-silvo-pastoris, os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. A linha J. Resíduos de serviços de transportes, os ordinários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. A linha K. Resíduos de mineração, ou gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Inciso 2. Quanto à periculosidade, a linha A. Resíduos perigosos, aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. A linha B. Resíduos não perigosos, aqueles não enquadrados na linha A. Parágrafo único. Respeitado o disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha D, do inciso 1 do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Capítulo 2 dos Planos de Resíduos Sólidos, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 14. São planos de resíduos sólidos. Inciso 1. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 2. Os planos estaduais de resíduos sólidos. Inciso 3. Os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Inciso 4. Os planos intermunicipais de resíduos sólidos. Inciso 5. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Inciso 6. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em formulação, implementação, operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650 e no artigo 47 da Lei 11.445. Seção 2 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 15. A União elaborará, sobre a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, tendo como conteúdo mínimo: inciso 1. Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. Inciso 2. Proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas. Inciso 3. Metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Inciso 4. Metas para aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Inciso 5. Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 6. Programas, projetos e ações para atendimento das metas previstas. Inciso 7. Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos. Inciso 8. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. Inciso 9. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar,
bem como para as áreas de especial interesse turístico. Inciso 10. Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos. Inciso 11. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito nacional de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas.